Um dos comportamentos mais perniciosos que os pais podem ter com seus filhos é o que se chama na literatura inglesa de weight talk, falar sobre o peso na tradução, ou a sua versão ainda mais danosa, o weight teasing, que pode ser traduzido como provocações associadas ao peso. Raramente percebem o quanto de importância para a criança têm os comentários deles, pais, a respeito do formato dos corpos dos seus filhos, mas também dos corpos das outras pessoas e dos seus comportamentos alimentares e do comportamento alimentar dos outros, da tradução assumida do valor de uma pessoa baseada nessas duas questões. Crianças e adolescentes, com as características próprias de cada idade, estão sempre tentando entender com quais réguas devem se medir. E não há opinião mais importante sobre eles e sobre os outros do que as passadas dentro de casa, pelas pessoas que eles mais valorizam. Mesmo que o adolescente idolatre outras figuras e que a partir de certa idade tenda a buscar contrariar a opinião dos pais, como um comportamento saudável dessa fase, e que tenha nos amigos os alvos das comparações, ainda assim importam muito os olhares e comentários dos seus genitores ou parentes mais próximos. E é nesse aspecto que as mudanças advindas da era redes sociais buscam propositalmente transferir a recomendada cuidadosa influência parental para a influência direta e sem filtros das mídias, com consequências evidentes tanto no excesso de peso, quanto, de forma ainda mais problemática, na geração dos transtornos alimentares e até mesmo nas propostas de soluções desses problemas, como bem mostra a nova onda dos análogos do GLP-1. Nunca como hoje, a ligação direta paciente-consumidor-produto se fez de forma tão evidente. Médicos, quando presentes, se mostram como verdadeiros atravessadores da mercadoria muito desejada por aqueles que esperam uma quase mágica solução para seus excessos de apetite, seus excessos de peso, ou mesmo para, aspas, melhorar suas aparências. E, mais uma vez, de onde vem tanta insatisfação atual com o próprio corpo? O quanto disso pode ser evitado ou prevenido? Que fatia de uma assim chamada culpa da obesidade ou dos transtornos, como a bulimia, foram devidos ao comportamento familiar do paciente na sua infância?